Aleluia. Irmãos, vocês podem abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Obrigada, Davi. Lucas, capítulo 24. Aleluia. Estou muito feliz de estar na casa do Senhor nessa noite. E grata a Deus, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, tem derramado do seu amor sobre as nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. É uma leitura um pouco extensa, você pode ficar sentado. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Vai aparecer aqui para você que não tem Bíblia. Mas eu sou Bíblia para a igreja, irmão, por favor. Ainda sou adepta da Bíblia de papel. Para mim, celular não vale, é papel. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então, lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu na presença deles. Ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, na Tua presença, eu quero Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz dos nossos meios. Eu Te peço, ó Espírito Santo de Deus, que essa palavra que vai ser semeada nesta noite possa encontrar terra fértil, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar fazendo a boa obra das nossas vidas. Que nos conduza, Senhor Deus, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos conhecem esse texto? Vocês já ouviram falar dos discípulos de Emaús? Tem até uma música, que foi essa música que me fez refletir nesse texto, que me fez meditar nesse texto, bem antiga, não sei se vocês vão conhecer, do grupo Voz da Verdade, que diz assim: caminhando para o meu lar, na estrada e tão só, meu coração quebrado, numa dúvida cruel,
sem saber se o viver ou o morrer a solução. Quando à beira do caminho apareceu Jesus, ele dormiu lá em casa, fez o meu lar renascer, foi no partir do pão que ele sumiu e eu descobri que era Deus. Hoje ele está por aí procurando uma casa e pode ser sua essa casa. É só você abrir sua porta. Por isso ardia o meu coração quando ele falava e era o céu sem fim. Aleluia! Então, Marcos e Lucas são os únicos dos evangelhos que vai relatar, que vão narrar a história dos discípulos de Emaús. Mas apenas Lucas, ele vai dizer com detalhes essa narrativa. Ele vai explicar do início ao fim, no momento que eles estavam caminhando, o momento que eles encontram com Jesus, o momento em que eles têm a comunhão com Jesus, até o momento em que Jesus desaparece e eles voltam para Jerusalém. Então, o texto nos fala que eles estavam caminhando, a cidade de Emaús. Aqui diz que é a cerca de 70 estádios, mais ou menos de 10 a 11 quilômetros. Então, era uma caminhada longa. E dependendo dos passos que eles iam dando, dependendo da velocidade, demorava mais ou menos 2 horas de caminhada aí. 2 horas, 3 horas de caminhada, se for uma pessoa mais lentinha, mais devagar. Então, eles iam caminhando, iam conversando a respeito das últimas coisas que estavam acontecendo. E o que tinha acontecido? A prisão de Jesus, o julgamento de Jesus e a crucificação de Jesus. Até que, em um dado momento, um homem se achega até eles. Um homem aparece até eles. E esse homem era Jesus. E aconteceu que, enquanto eles iam caminhando, Jesus se aproximou e eles conversavam, eles não conseguiram reconhecer que aquele homem era Cristo o ressuscitado. E eu quero deixar aqui a primeira reflexão de quantas vezes nós estamos caminhando na estrada da vida e estamos como esses homens que não conseguem ver que Jesus está ao nosso lado. Estamos caminhando, estamos indo rumo ao céu e muitas das vezes acontecem algumas coisas que nos impedem de reconhecer que Cristo está aqui conosco e agora. Esse texto ele pode ser dividido em 2 partes. E a primeira parte, essa parte inicial desses primeiros versículos, que eu quero tratar com vocês é: por que os discípulos não reconheceram a Jesus? Por que muitas das vezes nós não reconhecemos que Cristo está ao nosso lado? A gente pensa que pode ser qualquer outra pessoa, mas não a Cristo. E partindo dessa pergunta, vejamos o versículo 16. Ele diz: os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então, respondendo essa resposta que eu fiz para vocês, que é, por que eles não reconheceram a Cristo, o versículo 16 nos vai dar essa resposta. Ele diz, porque os seus olhos estavam impedidos de reconhecer. Existia algo na frente. E, a partir disso, eu quero fazer outra pergunta. O que estava impedindo deles reconhecerem? Quais eram os obstáculos que têm impedido eu e você de reconhecer a Cristo o ressuscitado? O que estava impedindo esses homens? O que era que estava na sua frente? Quais eram os obstáculos que estavam tampando a sua visão, tapando os seus olhos, que eles não conseguiram ver a Cristo ressuscitado? E a primeira coisa, o primeiro obstáculo, o primeiro impedimento aqui na vida desses homens, desses discípulos, nesse caminho de Emaús, era o luto, a tristeza, a dor e o desespero. Veja comigo o versículo 17, lá no finalzinho. Ele fala, e eles pararam entristecidos. Ora, aquele homem a qual eles haviam caminhado por muito tempo, a gente não tem a Bíblia dizendo mais ou menos em que altura ali do ministério de Cristo, que durou 3 anos, esses homens chegaram até Cristo e começaram a segui-los. Mas vamos pensar que há muito tempo eles estavam caminhando com Jesus. Eles viam os milagres de Jesus. Deus pode ter transformado a vida deles. A gente não tem nas Escrituras o testemunho deles, mas nós imaginamos que em algum momento aqueles homens foram alcançados por Cristo. Em algum momento Deus os resgatou, Deus os transformou e Deus fez promessas a eles. Jesus tinha feito promessas a eles. E naquele momento eles perderam aquele homem a quem tinha feito promessas a eles, a quem eles acreditavam ser o Messias. Não existe mais, morreu,
como se já era o fim. A morte levou o nosso Jesus, a morte levou o nosso amigo, a morte levou aquele que viria para nos salvar, aquele que viria para nos resgatar. Então eles andavam entristecidos rumos a Emaús. A dor, o luto tomava conta do seu ser. Os seus sentimentos estavam aflorados e estavam regindo as suas decisões. Os sentimentos daqueles homens estavam controlando as suas mentes e os seus corações. Naquele momento, eles não tinham domínio próprio. Naquele momento, a dor, a tristeza estava tomando conta dos seus seres. E muitas vezes, nós caminhamos assim. Na estrada da vida, nós estamos caminhando que nem esses homens, com muita dor, muita tristeza, muito pesar, porque nós perdemos muitas coisas pelo caminho, nós tivemos que abrir mão de muitas coisas pelo caminho, e aí nós caminhamos tristes e cabisbaixos. Caminhamos como que fôssemos vencidos, caminhamos como derrotados. Quando, na verdade, nós tínhamos que estar alegre. Era Jesus Cristo que estava do lado deles. Jesus Cristo, o ressurreto, aquele que ressuscitou dentre os mortos, estava ao lado deles, mas eles não conseguiam perceber por causa da sua dor. A dor, o desespero, o desânimo estavam os impedindo de reconhecer a Cristo. Era esses os sentimentos que eles sentiam, e era isso que estava controlando a sua mente e o seu coração. Não existia outra coisa, era apenas dor, luto e tristeza. Vejamos também o exemplo de outra pessoa que se encontrava igual a esse mesmo discípulo, Maria Madalena. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, depois do Evangelho de Lucas, no finalzinho, lá no capítulo 20. João capítulo 20. Nós vamos ver como Maria Madalena estava. Capítulo 20, versículo 11 a 15. Leia comigo. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Uma à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Mais uma pessoa que não reconheceu a Jesus, o ressuscitado. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então, nós vemos aqui o exemplo de Maria Madalena, que se encontrava nessa mesma situação dos discípulos. Ela estava totalmente arrasada. Aquele homem que transformou a vida dela, que tocou ela, que trouxe ela para si, tinha morrido. Eu acho muito interessante, em The Chosen, o primeiro episódio, se eu não me engano, é exatamente essa personagem da Maria Madalena, a qual ela vivia atormentada por muito espírito. E é muito lindo quando Jesus vai lá e encontra com ela. E então, a partir desse momento, ela tem um amor por Jesus. Desperta-se dentro dela um amor, e é muito lindo de se ver na série esse amor que é despertado dentro do coração dela, porque ele alcançou. Quando muitos diziam que não tinha mais jeito, que essa mulher é uma endemoniada, uma doida, que fica fazendo coisas horríveis, Jesus a alcançou e restaurou a vida dela. Então, a pessoa que trouxe luz para a vida dela, a pessoa que tinha transformado, a pessoa que tinha alcançado, a pessoa que tinha restaurado ela, morreu. E ela entra em desespero. Ela fica correndo atrás de Jesus e fala: me diga onde você a colocou, que eu vou buscar. Ela se dispõe a ir buscar a Jesus. Eu fico imaginando Maria, uma mulher um pouco franzina, e Jesus, um homem alto. Como é que Maria ia carregar Jesus? Mas ela disse: eu vou buscá-lo. Porque ela queria ter o Jesus dela. Ela queria ter o seu Messias, ela queria ter o seu Senhor. Ela estava desesperada. E por conta do seu desespero, Maria não conseguiu ver Jesus. As lágrimas lhe cegaram os seus olhos. A dor, o luto eram como escamas. Às vezes, os nossos sentimentos ruins, tristes, as lágrimas nos impedem de ver a Jesus Cristo, o ressurreto. Quando elas deveriam estar alegres, eles estavam tristes.
E Maria, ela não cansava de olhar na direção errada. É muito importante ressaltar isso. Ela sempre ficava olhando para o túmulo vazio. Quando Jesus está na frente dela, ela ficava olhando para o túmulo. Às vezes também um problema é porque nós estamos, colocamos a nossa visão no lugar errado. Não estamos olhando para o lugar certo, que é Jesus Cristo, o nosso alvo. Quantas vezes a nossa vida é baseada em lamento, dor e tristeza, porque não tomamos posse da ressurreição? Quantas vezes a gente caminha vencidos pela estrada da vida, porque nós não tomamos posse disso, de que Jesus ressuscitou e nós podemos crer no amanhã, que Ele está conosco, que Ele está do nosso lado. Jesus Cristo está do nosso lado. Então jamais devemos permitir que as nossas lágrimas, a dor, o luto, as adversidades impeçam da gente ver a Cristo Jesus. Ele está aqui do meu lado e do seu lado. Nós não devemos permitir que a tristeza, as nossas lágrimas, os nossos sentimentos ruins nos ceguem a glória do céu e da vida eterna. Amém? Então, a primeira coisa, o primeiro obstáculo que estava impedindo daqueles homens verem a Jesus, eram a sua tristeza, a sua dor. Amém? Então, caminhando no texto, nós podemos ver que existe um outro empecilho que estava impedindo desses homens reconhecerem a Cristo, que eram as esperanças frustradas. Eles estavam com as suas esperanças frustradas. Veja comigo o versículo 19 e 21. Volte lá no texto de Lucas, capítulo 24. Por favor, deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos caminhar nesses versículos de Lucas e de João. João, capítulo 24, no versículo 19 e 21. Lucas, versículo 19 a 21. Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, olha aí, versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas se sucederam. Então, aqui no versículo 21, nós vemos a palavra espera. Ora, nós esperávamos, eles tinham uma esperança em Cristo Jesus, eles tinham uma expectativa em Jesus, que ele havia de redimir a Israel. Então, eles tinham uma expectativa de que Jesus fosse livrar eles, o povo de Israel, aquela nação, do Império Romano. No Império Romano, naquela época, era quem regia todas as coisas, que dominava tudo, e eles estavam sendo subjugados. Então, eles queriam ser livres, principalmente durante o período de Herodes, que ele era basicamente um tirano. É tanto que quando Jesus nasce, ele manda matar todos os meninos pequenos. Era difícil, irmão. Era um momento difícil, além dos impostos que eles tinham que pagar, que eram altíssimos. Então, a gente pode até entender o porquê que eles esperavam isso. A situação não era das mais favoráveis. Os judeus, os israelitas, não viviam um mar de flores, né? Então, é por isso que eles esperam que Jesus Cristo irão redimir eles. Então, eles tiveram as suas expectativas quebradas. Jesus havia morrido, já era o terceiro dia, e eles tinham essa crença que até o terceiro dia se poderia esperar algo. E aí ele fala no finalzinho do 21, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Então, aquilo que eles esperavam não ia acontecer. As suas esperanças estavam mortas e enterradas. Eles estavam com as suas esperanças frustradas, e isso os levaram ao caminho de Emaús. Eles pensaram, não vai acontecer aquilo que nós esperamos, já era, não existe mais, acabou aqui para nós, agora é enfrentar o Império Romano. Então, eles caminharam para Emaús, o caminho da desistência. Emaús é o caminho dos sonhos desfeitos. Emaús é o caminho da esperança morta. Emaús é o caminho da falência de projetos. É o caminho daqueles que pensam que não há mais jeito. Daqueles que pensam ser o fim, daqueles que não enxergam mais a luz no fim do túnel. Emaús é o caminho da desistência. Naquele momento, aqueles discípulos largaram tudo. Não tem mais o que fazer em Jerusalém. Vamos embora.
Aquilo que a gente esperava acontecer, não aconteceu. Só que eles não entendiam que Jesus havia um propósito maior do que eles imaginavam. Eles esperavam que Jesus fosse redimir eles do Império Romano, livrá-los das mãos do Império Romano. Mas Jesus Cristo ia livrá-los das trevas, do império de Satanás. Às vezes nós ficamos presos querendo que Cristo faça do nosso jeito, faça o que a gente quer e o que nós esperamos, quando Ele tem um propósito maior para a sua vida. E quando Ele não faz aquilo que nós esperamos, nós fazemos o quê? Desistimos. Nós caminhamos rumo a Emaús dos sonhos desfeitos, porque os nossos sonhos foram desfeitos. Nós caminhamos a caminho do Emaús, que são as esperanças mortas, porque não aconteceu do meu jeito, do jeito que eu queria. Porque às vezes a gente não entende aquilo que o Senhor tem para nós. Não entendemos que os propósitos de Deus é maior. E aí nós desistimos. Caminhamos em rumo de Emaús, o caminho da desistência, com as nossas esperanças frustradas, tristes e cabisbaixos. Em João capítulo 21, nós podemos ver que não foram apenas esses discípulos que desistiram, que largaram e voltaram para onde eles provavelmente podiam ter saído. Em João capítulo 21, nós vemos a história de Pedro. Jesus havia morrido, aquele que tinha feito uma promessa para Pedro, dizendo: Pedro, tu não vais ser mais pescador de peixe, mas pescador de homens. E agora Pedro se vê nessa mesma situação. Aquele que havia me prometido algo, aquele que havia me dito um propósito, aquele que havia me dado uma missão, já não está mais aqui. E o que eu faço? Eu vou voltar para onde ele me tirou. Não tem mais para onde eu ir. Eu tenho que desistir daquilo que ele me chamou para fazer. Eu vou voltar a pescar. E Pedro volta a pescar. E Pedro vai pescar. Aquele que havia lhe feito a promessa que ele se tornaria pescador de almas, havia morrido. E então, ele desiste. Ele volta a ser um pescador de peixes. Os discípulos colocaram todas as suas expectativas em Jesus. Todas as suas esperanças em Jesus. E acharam que essas expectativas foram frustradas, porque eles não entendiam o propósito. E eles esperavam algo. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Então, a esperança frustrada, as expectativas erradas, fizeram com que eles não reconhecessem a Cristo ressuscitado. Viram como escamas em seus olhos, como obstáculos em seus olhos. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que nós vimos, que era como um empecilho na vista desses homens, era a dor, o luto, a tristeza. E a segunda coisa, que era como empecilho na vida desses homens, eram as esperanças frustradas, as expectativas erradas que o levaram ao caminho da desistência. E a terceira coisa que eu quero meditar com você, nessa primeira parte desse texto, é o terceiro e último empecilho, o terceiro e último obstáculo, que era a incredulidade. Eles não criam. Veja o versículo 22 e 24. Os seus pés estavam na estrada da fuga a respeito de várias evidências da ressurreição. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, nós vemos aqui nesses versículos que os discípulos eles tinham informações o suficiente de que Jesus Cristo iria ressuscitar. A gente vê desde o Velho Testamento que existiam as promessas que Jesus viria, o Messias viria, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Então, eles conheciam o que os profetas já haviam falado, os ensinamentos de Jesus sobre a sua morte e ressurreição, porque se nós formos ver na caminhada de Jesus, no ministério de Jesus, em vários versículos, Jesus Cristo vai falar que ele morreria e que ele ressuscitaria. E o túmulo vazio, as mulheres que viram o ressuscitado e os anjos que deram testemunho da ressurreição. Então, eles tinham o que os profetas falaram, eles tinham o que Jesus havia falado, o próprio testemunho de Jesus, eles tinham o túmulo vazio e eles tinham o que os anjos tinham falado e ainda tinha o que as mulheres tinham visto.
Então, eram 5 coisas que eles tinham como prova que Jesus havia ressuscitado. Mas, apesar das provas, eles se acovardaram e colocaram os pés na estrada da incredulidade, da dúvida. Eles não creram. Eles desistiram de Jesus naquele momento. Renderam-se a uma decepção amarga. A história deles havia terminado na sexta-feira da paixão. Tinha acabado ali, e não no domingo de ressurreição. Eles não creram. Existiam muitas evidências. Diferente, olha aqui, vamos fazer um paralelo. Daqueles que creram e daqueles que não creram. Olha aqui, lá em João, volte comigo lá em João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 8. João 28, diz o seguinte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. João entrou dentro do sepulcro vazio. Ele viu apenas 2 coisas. Ele não precisou de 5 evidências como os outros discípulos lá, né, os discípulos de Emaús. Ele viu 2 coisas. A roupa de Jesus lá e viu o pano que cobria dobradinho aonde ficava a cabeça de Jesus. Então, João viu apenas os lençóis de linho e creu. Ele apenas creu. Ele não precisou de muita coisa para crer. Ele não precisou de muitas evidências. Ele não precisou olhar em livros. Ele não precisou pesquisar e olhar e vasculhar para crer que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Ele foi lá, viu roupas de Jesus, viu o lenço que cobria a cabeça e creu. Ele lembrou daquilo que Jesus Cristo havia falado. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Quantas vezes a gente precisa de muitas provas? A gente fica testando Deus, não é? Deus, eu quero que tu fale comigo. Aí Deus fala, não, Deus, manda só mais uma coisa para eu saber que é tu mesmo. E fica deixando, não, Deus, só mais uma prova de que é tu. E fica nisso, e fica nisso. E a gente acaba não crendo que é Deus que está falando conosco. Naquele momento era Jesus Cristo que estava falando com aqueles discípulos. E eles tinham várias evidências. Listei para vocês 5 e eles não creram. E João viu apenas as vestes e creu. Nós não precisamos de muita coisa para crer. A gente só precisa crer. É isso aqui é ter fé. É trazer à existência o que não existe. Embora o fato de que Jesus tinha ressuscitado existisse. É crer, mesmo sem ver, sem sentir, sem pedir. Não fazer que nem Tomé, que pediu para ver as chagas. É crer, mesmo sem ver. Não foi o que ele tinha lido que o convenceu. Ele creu porque os seus próprios olhos viram. Ele não precisou ler muitas coisas. Ele não precisou que ninguém chegasse para ele e disse, João, foi assim que aconteceu. Ele só viu e creu. E a gente só precisa ver e crer. Orar a Deus para que Ele abra os nossos olhos, para que possamos ver o Cristo ressurreto que está ao nosso lado. Nós devemos que nós possamos fazer que nem um profeta Jeremias, quando ele diz lá no capítulo 3, 21, na verdade, em Lamentações de Jeremias, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que nós possamos todos os dias trazer à memória da palavra de Jesus, que ressuscitou. Ele vive, Cristo ressuscitou. E que nós possamos ver a Cristo, o ressurreto. E seguindo adiante no versículo 25, nós vemos que, volte lá para Lucas, capítulo 24. No versículo 25, nós vemos que, além deles estarem com seus olhos fechados para as evidências, eles estavam com seus olhos fechados a respeito do relato das Escrituras. Veja comigo. Então, lhe disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinhas que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, a incredulidade, ela colocou uma venda nos olhos daqueles discípulos. Jesus abre as Escrituras, Jesus expõe as Escrituras e mesmo assim eles continuam não crendo. Mesmo assim eles continuam sendo incrédulos. Jesus mostra-lhes com todas as Escrituras, aponta para ele e para a sua vitória sobre a morte, mas eles não compreendem. Imagine quantas vezes, muitas vezes isso acontece.
nós sabemos a doutrina, sabemos o que a Bíblia fala, nós temos a Bíblia lá, 24 horas ao nosso dispor, mas o nosso coração insiste em não crer. Quantas vezes nós sabemos que Cristo ressuscitou, mas o nosso coração insiste em teimar e dizer que não vai dar certo, em dizer que não vai dar esperanças, em não crer. Ficamos na dúvida, ficamos incrédulos. Não sei o que, não é assim. Ficamos angustiados naquela guerra, porque nós sabemos o que a palavra de Deus diz, mas o nosso coração insiste em não querer crer. Insiste em não querer ouvir o que a palavra de Deus diz. E nessa luta angustiante, nós devemos lutar com todo o nosso coração para que ele compreenda o que as Escrituras dizem. É uma luta quase infindável entre a nossa mente e o coração. Mas que, primeiro, o luto, a dor. Segundo, esperanças frustradas e expectativas erradas. E terceiro, a incredulidade. E que a nossa oração seja que nós possamos vencer todos esses obstáculos. E que os nossos olhos espirituais, eles sejam abertos. Glória a Deus. Então, continuando aqui no texto, a parte 2 desse texto, a partir do versículo 28, nós podemos ver o impacto que aconteceu na vida desses discípulos após os seus olhos se abrirem e esses obstáculos, essas escamas, lhe caírem dos olhos. Eles estavam com os seus corações ardentes pela comunhão com Cristo vivo. Foi esse o impacto que trouxe na vida destes discípulos eles terem reconhecido a Jesus Cristo. Veja comigo os versículos 28 ao 32. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, meus irmãos, os seus corações estavam ardentes pela comunhão que eles tinham tido com Cristo vivo. Esse foi o primeiro impacto. Era uma refeição comum, com um pão comum, em uma casa comum. Não foi preciso acontecer nada de extraordinário. Não foi preciso acontecer nada de muito sobrenatural para que os seus olhos fossem abertos. Às vezes a gente quer que aconteça nas nossas vidas coisas extraordinárias, sobrenaturais, que todo mundo fica: uou, meu Deus do céu. Quando, na verdade, Deus ele se revela nas coisas comuns do dia a dia. Assim como foi na vida desses discípulos, foi numa refeição comum, com um pão comum, em uma casa comum, que os seus olhos foram abertos. Eles apenas tiveram um momento de comunhão com Jesus. Então, quando nós temos comunhão com Jesus, o nosso coração arde e o fogo de Deus nos inflama. Há entusiasmo no nosso coração quando nós abrimos os nossos olhos para ver a Jesus e temos comunhão com Ele. Há entusiasmo nas nossas vidas. A oração se torna algo feliz, não se torna algo fadigante. Vir à igreja não se torna mais uma coisa pesada. Ai, meu Deus, eu tenho que ir de novo para o culto. Já deu 7 horas, eu estou tão cansado. Quando nós estamos com o coração ardendo em chamas, acaba a frieza espiritual. Quando nós temos comunhão com Jesus, não tem mais espaço para a frieza espiritual. Nós voltamos ao primeiro amor, voltamos a ser aquele povo alegre, saltitante, que busca a palavra de Deus com ousadia, com diligência, que tem prazer em estar na casa do Senhor. Orar se torna uma necessidade e louvar a Deus é um prazer. Louvar a Jesus é um sentido de vida. Quando nós temos comunhão com Jesus, andar com Ele se torna um sentido de vida. Louvar a Ele é um sentido, é um propósito. Eu não consigo mais viver de outra forma a não ser louvando e engrandecendo o nome de Deus. Quando o nosso coração arde, nossa vida se torna um graveto seco para o fogo do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos apenas ter comunhão com Jesus. Num partir do pão, com um pão comum,
numa casa comum, em uma refeição comum. Eles tiveram comunhão com Jesus Cristo e os seus olhos se abriram e o seu coração foram como chamas. Por isso ardia o meu coração quando ele falava e era o céu sem fim, era uma eternidade sem fim. Eles provaram um pouquinho do que era o céu. Amém? Esse foi o primeiro impacto na vida desses homens depois de terem visto a Jesus, o ressurreto. Eles se levantaram daquela frieza espiritual que estava abatendo a vida deles e eles foram com o coração flamejantes. Fazer o quê? Qual foi a segunda coisa que eles fizeram? Qual foi o segundo impacto que o encontro com Jesus teve na vida deles? Eles tiveram pés velozes para anunciar a salvação. Veja comigo os versículos 33 e 35. A 35. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais disseram: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, quem tem os seus olhos abertos e os corações ardentes tem pés velozes para falar de Jesus. Os mesmos que fugiram de Jerusalém agora voltam para Jerusalém. Os mesmos que disseram para Jesus Cristo: não, Senhor, já é tarde, fica aqui, agora já não é mais tarde. Eles têm um propósito, eles têm uma missão para fazer, que é falar, testemunhar aquilo que o Senhor fez na vida deles. Já não tem mais desculpa, já não tem mais nenhum obstáculo, já não tem mais engano, já não tem nada que os impeçam de proclamar que Jesus está vivo. Então eles voltam a pregar que Jesus venceu a morte. Eles descobriram a Jesus, o ressurreto. E a vida cristã, ela se apoia em alguns pilares, que é a descoberta e a comunicação. Nenhum descobrimento ele é completo se você não comunica, se você não testemunha, certo? Que o seu coração ele não se encha pelo desejo de compartilhar aquilo que você descobriu. E não podemos comunicar a Cristo aos outros se nós não tivermos descoberto Ele. Não tem como. Como é que eu vou falar daquilo que eu não conheço? Nós cantamos aqui, né? Eu quero conhecer Jesus. Então, se nós conhecemos a Cristo, nós compartilhamos de Cristo. Se nós verdadeiramente descobrimos quem é Cristo, nós compartilhamos esse Cristo que nós conhecemos, que nós descobrimos. Os dois grandes passos da vida cristã são, em primeiro lugar, encontrar e, em segundo, dizer, falar, testemunhar. E eu adoro o exemplo dessa mulher. Eu acho ela incrível. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. A gente vai ver o exemplo da mulher samaritana. João capítulo 4. Vejamos os versículos 28, 29 e depois a gente vai pular lá para o 39. Diz assim, ó. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora pule lá para o 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho, olha aí, ó, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhes que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, o encontro que a mulher samaritana teve fez com que ela fosse testemunhar aquilo que Cristo fez na vida dela. Mais uma vez, citando The Chosen, eu adoro o personagem da mulher samaritana, porque ela se apresenta como alguém muito empolgado. Ela é muito empolgada e a todo momento ela está ali perto de Jesus. Quando não está perto de Jesus, está falando sobre Jesus. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, essa empolgação de testemunhar.
Assim que ela terminou de falar com Jesus, que Jesus falou com ela fez o seguinte: ela deixou o cântaro dela. Ela tinha ido lá pegar água, algo que era importante para aquela mulher. Se ela estava lá pegando água, é porque ela precisava de água. Se ela não precisasse, ela não estava lá. Se não fosse tão importante, ela não estava lá. Então, ela deixa de fazer algo importante para fazer algo que é urgente. Testemunhar da palavra de Deus. Eu não sei se você lembra, mas essa pregação do pastor Sônia ficou na minha mente sobre essa diferença do que é importante e do que é urgente. Porque muitas vezes a gente diz, não, isso aqui é importante, então eu vou ter que fazer isso primeiro. Mas só que existem coisas urgentes que precisam ser feitas. E naquele momento, na vida daquela mulher, aquela água era importante. Ela ia usar para beber, ela ia usar para tomar banho, ela ia usar para fazer a comida. Era importante para a vida dela. Só que existia algo mais urgente, que era testemunhar aquilo que Jesus fez na vida dela. A transformação que Jesus fez na vida dela. A palavra de Deus que disse: eu tenho a água da fonte, a água viva, a fonte de água viva. Eu sou a fonte de água viva. Então, ela precisava compartilhar aquilo. E foi o que ela fez. Ela diz no 29, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela, vem comigo. Ela falou e ainda chamou para ir com ela. Vem, me acompanha. E eles a acompanharam. Então, muitos samaritanos, como diz no versículo 39, daquela cidade creram nele em virtude do seu testemunho. Ela testemunhou e eles creram. Quantas pessoas, quantos samaritanos não foram salvos por causa? Parou? Quantas pessoas não foram salvas? Quantos samaritanos não foram salvos por causa do testemunho daquela mulher? Se aquela mulher tivesse ficado de boca calada, de boca fechada, se ela dissesse e guardasse só para si aquilo que ela aprendeu, aquela transformação que ela viveu, quantas pessoas não iam se perder? Quantos samaritanos não teriam a oportunidade de ouvir falar que Jesus é a fonte da água da vida, que se uma vez, aquele que bebeu uma vez jamais tornará a ter sede? Quantas pessoas teriam perdido a oportunidade de conhecer a Jesus? Então, a mensagem cristã nunca é totalmente nossa enquanto não a tenhamos compartilhado com alguém. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos ter pés velozes, como aqueles discípulos, os discípulos de Emaús. Eles, 2 versículos atrás, eles diziam, não, Senhor, já é tarde para a gente ficar aqui. E já nos 2 versículos da frente, eles falam, não, nós precisamos sair, nós precisamos voltar para Jerusalém. É urgente porque nós precisamos testemunhar que nós vimos Cristo com os nossos próprios olhos. A ressurreição de Deus, de Jesus Cristo, abriu os olhos, aqueceu o coração e abriu a boca daqueles discípulos. Assim como fez com aquela mulher samaritana. O Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada. O Senhor nos encontra na exposição da sua palavra. O Senhor nos encontra no partir do pão. Ele abre os nossos olhos, nossa mente, o nosso coração e os nossos lábios. Amém? Então, hoje nós vimos o quê? Fazer que nem eu faço na escola bíblica. Vamos lá fazer um resumo da aula de hoje. Nós vimos que existem muitos obstáculos que podem nos impedir de ver a Jesus. Existem muitas coisas que podem nos impedir de enxergar que Cristo está ao nosso lado. Que nos impede de enxergar uma esperança. Que nos impede de enxergar o porvir. Que nem esses discípulos estavam. A dor, às vezes, nos cegam a glória do céu e da vida eterna. As esperanças frustradas nos fazem desistir e voltar atrás e não olhar para frente, para o alvo que é Cristo Jesus. A incredulidade nos faz perder o poder que é viver de glória em glória. A transformação de glória em glória que a palavra de Deus nos traz quando nós cremos. Mas Cristo, ele nunca desiste de nós. Cristo em nenhum momento desistiu daqueles discípulos. Ele ficou na casa deles, comeu, partiu o pão e naquele momento os seus olhos foram abertos. Naquele momento eles foram alcançados por Jesus Cristo. Naquele momento Cristo entrou na vida deles e transformou a vida deles. E quando isso aconteceu, eles foram lá com muita ousadia testemunhar o que o Senhor fez na vida deles. Amém? Glória a Deus. Pastor Sônia?